Bom dia, bom dia. Estamos nesses dias, 12 dias de jejum e oração. Antes era até para 12 meses do favor de Deus. Agora é para uma vida inteira do favor de Deus. Bom dia. Hoje nós vamos definir pela Bíblia o que é ousadia e coragem. Antes disso, eu quero falar para vocês a respeito dos sonhos que vocês têm tido. Muita gente sonhando, muitas mães sonhando. E esses dias nós estamos fazendo realmente uma limpeza nas nossas vidas. É uma limpeza. Muitos testemunhos de pessoas falando do passado, falando de histórias. Eu tive até uma amiga minha da adolescência que entrou em contato comigo esses dias. Nós éramos muito amigas. Eu ainda tenho contato com algumas amigas minhas da adolescência, onde nós passamos muito tempo juntas. E havia uma ruptura entre nós, com a minha amiga de adolescência, nós andávamos em 4, e com essa, tinha muito tempo que eu não falava, e esses dias, ela falou assim, eu te sigo, eu te admiro, e eu lembro, com 15 anos, você escreveu no meu caderno sobre Jesus, que eu tinha escrito para ela. E até eu me converter. E foi assim, hoje ela está com Jesus, aí descobri que ela mora aqui perto de mim, olha só como que é. A gente foi muito amiga no Brasil, então tem muitas coisas que Deus está mexendo nesses dias, em detalhes da sua história para poder fazer uma limpeza. São dias de faxina. Por isso que temos sonhado tanto, sonhado com o passado. Por que muita gente tem sonhado com sujeira, com rato, com barata, com largato? Muita gente tem sonhado com isso. Por que muitas pessoas têm sonhado com serpentes e com cobras? Serpente, ela é a figura típica de Satanás. Quando nós olhamos no Jardim do Éden, eu vou tirar os comentários aqui, é muito importante isso que eu estou falando e vocês vão continuar tendo sonhos durante esses dias. Sonhos proféticos daquilo que Deus está fazendo. E por que muitas pessoas têm sonhado com cobra? Cobra, a serpente. Nós estamos aqui esses dias resgatando o nosso propósito original, o propósito original da maternidade divina, o propósito original como esposa no nosso casamento. Deus está curando a nossa história esses dias. Fique atenta a sonhos, a visões. E por que cobra? Porque ela tipifica a serpente. Lá no Jardim do Éden, nós estamos no livro de Gênesis, lá quando nós lemos, eu falo sempre para nós o que houve, qual foi o castigo do pecado de Eva? Qual foi o castigo dela? Porém inimizade entre ti e a serpente. Satanás é nosso inimigo direto. Há uma inimizade entre nós e Satanás. Porque Satanás usa das nossas emoções, usa das nossas histórias. A mulher, por que mulher ela vai tanto no passado? Por que mulher relembra palavras que machucaram e depois fica ali no casamento revivendo aquilo com o marido? Por que mulher tem essa facilidade? Porque Satanás usou de estratégias, nos enganando Eva, para ela poder levar o homem a pecar, para ela pecar e ela levar o homem a pecar. Então Deus falou. Vamos ler, eu quero ler exatamente. Porém, inimizade, Gênesis 3,15.
Foi um versículo que nós falamos muito na nossa conferência Mães que Oram, que nós fizemos. 3,15. Esse é o castigo. Esse que foi o castigo da mulher. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O castigo tá aqui, ó. 3,15. Capítulo 3, versículo 15. De agora em diante você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. É isso que está acontecendo. Porque é de você, mulher, mãe, que vai vir aquilo que o seu lar está precisando. Aquilo que o seu lar, que os seus filhos precisam, vai vir de você esses dias. É a sua escolha que está mudando o destino agora. E você acha que Satanás vai ficar parado? Não, ele vai tentar usar de armadilhas, ele vai tentar usar. Então, ele está furioso esses dias. Por isso que temos sonhado com cobra, com sujeira, com ratos, com baratas. É muita gente sonhando porque está saindo toda sujeira. E por que a serpente? Porque ela está ali ainda tentando, mas ela não vai conseguir. Temos nos colocado de pé diante de Deus. Temos nos colocado de pé diante do Rei. E esses dias serão proféticos. Porque de Eva que ia vir aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, que foi Jesus. Uma mulher, quando ela tem essa consciência, que é ela que edifica a casa, que é ela que vai transformar a situação da casa dela, é ela. É você, mulher. É você, mãe. É você, esposa. É você. Deus conta com você. Mas Satanás, ele ainda quer colocar muitas mães em depressão. Muitas mães falam assim, olha, tem muitas que falaram assim, nos primeiros dias eu não conseguia levantar. Eu só conseguia ouvir a live dormindo, deitada, mas agora eu estou me levantando. Mas agora eu estou indo, eu estou arrumando, eu estou levantando e eu estou aqui online, estou de pé. Faça isso como um ato profético, fique de pé. Depois, se você vê a live em outro horário, não tem problema. Mas é o compromisso de você estar ali, de você estar limpando esses dias, o passado. Deus vai te fazer lembrar aquilo que está oculto. Aquilo que está escondido, aquilo que está no seu subconsciente, que às vezes você externa e não sabe por que você está agindo daquela forma, fica o nosso consciente, em nosso consciente. Ou a nossa mente, ela é como um computador, realmente. Mas agora nós vamos voltar à nossa configuração original, lá do Jardim do Éden. Nós vamos voltar que somos filhas de Deus, somos cuidadas por Deus. É isso que Deus está fazendo. Por isso tantos sonhos. Por isso. E é interessante que duas ou três pessoas falaram assim, eu sonhei que estava vindo uma pessoa em direção para me matar com revólver, com arma. Para matar os meus filhos. É isso que Satanás faz, ele quer roubar, matar e destruir. Mas esses dias Deus está nos levantando com ousadia e com coragem. Esther falou uma das declarações mais importantes desse livro. No costume da época, se alguém se apresentasse diante do rei, se ele não levantasse o cetro, a pessoa morreria.
Se não fosse chamado pelo rei, a pessoa não podia se apresentar. Mas Esther foi ali, ela falou assim, se necessário for perecer, eu vou perecer. Se for para morrer, eu vou morrer. E Deus está nos levantando esses dias com essa ousadia. Se for necessário morrer, eu vou morrer. Mas eu vou restaurar. Eu vou viver os sonhos de Deus. Eu vou me entregar. Eu vou me abnegar, eu vou jejuar, eu vou me levantar. E se for para morrer, eu vou morrer, mas eu vou lutar essa batalha pela vida dos meus filhos, pela minha família, pelo meu futuro. É isso que está acontecendo esses dias. Por que tantos sonhos com o passado? Porque o Deus está limpando, nós estamos passando por uma limpeza esses dias e nós nunca mais seremos as mesmas. Nunca mais você vai ser a mesma. E do passado, esses dias que Deus está revirando a sua história, você vai jogar muita coisa fora. Já tem muitas pessoas jogado fora. Teve uma mãe ontem que ela falou assim: até coisas do meu antigo casamento eu joguei fora nesses dias que eu guardava comigo, peças no antigo casamento. Tem peças que é necessário você jogar fora. Faça uma limpeza geral na sua casa, na sua caixa de memória. Faça uma limpeza, Deus está fazendo. É preciso ser ousada e corajosa para fazer para ter esse tipo de posicionamento. Para você se levantar e você falar assim: eu vou lá no meu passado e vou limpar as coisas. Só faz isso quem é corajoso, só faz isso quem é ousado, porque vai ter coisas na sua história que te marcaram, que te feriram. Essas coisas você vai jogar fora, mas você não pode jogar fora o aprendizado. Hoje eu vim com esses dias, eu só tô usando a blusa de Esther, tô com ela aqui de novo, né, com Esther 2:17, o rei pôs-lhe na cabeça a coroa e a fez rainha, uma Esther moderna. Tem muitas pessoas perguntando das blusas de Esther. Nós vamos fazer a coleção das duas blusas. Essas blusas aqui são antigas, mas nós vamos fazer de novo. A coleção vai chamar o Reinado de Esther. E eu tenho vindo todos os dias com essa blusa, mas hoje eu coloquei essa peça que é antiga no meu guarda-roupa e eu coloquei essa peça. Sabe por quê? Quando eu estava quando a gente, antes da falência chegar na minha casa, tem 4 anos que nós passamos por uma falência que causou muita dor na minha família. E eu tinha um outro estilo de vida e eu usava joias, isso é uma joia verdadeira. Eu comprava joias nessa época e isso aqui é uma roupa de couro, tá vendo? Isso aqui é uma veste de couro e eu usava roupas de couro que eram caríssimas. E houve um tempo que quando eu perdi tudo, quando eu entrei na falência, quando a falência assolou a minha casa de uma forma brusca, quando faltou luz na minha casa, eu ficava imaginando e eu falava assim: por que eu comprava joias e hoje não tem luz na minha casa? Aí eu me arrependi amargamente de ter comprado essas joias. Eu arrependi das minhas roupas, eu tinha raiva das minhas roupas e nem podia jogar fora, porque eu não podia comprar outras. Mas a roupa, as peças não tem nada a ver com aquilo que você fez. E eu me arrependi, eu falava: por que eu gastei dinheiro com essas coisas, com coisas fúteis? E hoje falta dinheiro na minha casa, hoje falta comida na minha despensa, hoje falta luz na minha casa. E eu ficava remoendo aquilo, sabe? Remoendo aquilo, remoendo. Hoje eu não posso ter dinheiro para isso, hoje eu não posso ter dinheiro para aquilo. E eu comecei a me arrepender do tempo que eu gastava sem medida. Gastava com coisas fúteis, gastava e gastava e gastava e nem pensava em nada. E aí eu comecei a me condenar por isso. Mas hoje eu estou aqui para falar que hoje eu coloquei isso aqui pela primeira vez, depois desses dias, para falar que do meu passado ficou aprendizado. Você não vai jogar tudo fora, você vai trazer o aprendizado dentro de você. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, sei lidar com dinheiro, porque Deus me deu agora o espírito, a sabedoria para saber lidar com dinheiro.
Deus não está restaurando, Deus vai me dar tudo novo, já tem dado tudo novo, novas coisas, novas percepções. Às vezes a gente fala assim, eu quero aquilo, eu quero que o Senhor resgata. O Senhor vai resgatar, Ele vai te dar novo, coisas novas. Então hoje eu coloquei pela primeira vez para olhar e falar assim, Deus, o aprendizado da minha história, a refinação, como o Senhor refina o ouro, o Senhor me refinou esse tempo. Então não jogue fora aquilo que é preciso você ter de aprendizado na sua história. Você tem que jogar coisas que não prestam, mágoas, ressentimentos, mas não jogue aprendizado fora. Não jogue. O aprendizado você tem que carregar na sua vida e na sua essência. Carregue o aprendizado, esse tempo que você aprendeu com Deus. Você olha para trás e fala assim, Deus, eu passei períodos depressivos, eu passei falta das coisas, mas eu olho para trás e eu vejo o Senhor foi comigo, a tua graça esteve sobre mim. E hoje eu olho, não tem... Fiquei tanto tempo orando pra gente, né, pro meu marido abrir uma empresa aqui. E foi nos tempos mais difíceis, foi numa pandemia que ele conseguiu abrir uma empresa e maravilhosamente tem ido bem. Maravilhosamente, do nada, como um milagre. Como um milagre. É milagre. Hoje, se falar comigo que Deus não envia dinheiro do céu, eu te falo, é mentira, porque Deus envia dinheiro na sacolinha que nós precisamos. É desse Deus que eu estou falando com você. É desse Deus. E eu vou falar, o favor de Deus, às vezes, não chega da forma que você planeja. O favor é dele para com você. Então, o formato que vai vir, é ele quem sabe. É ele quem sabe. Você está aqui para pedir o favor, mas como esse favor vai vir? Pode vir de algo que você não espera. Veio de algo que eu não esperava. Eu estava colocando toda a minha esperança em vendas de imóveis no Brasil para poder abrir uma empresa aqui. E eu colocava toda a minha esperança nisso. Aí eu colocava, eu tenho imóveis, aí vai vender, e aí nós vamos abrir. E não foi assim. Um dia Deus me falou, você está colocando a sua esperança em venda de imóveis. Eu quero que você coloque a sua esperança em mim. Em mim. Aí depois foi oferecido uma sociedade, e aí a gente olhava, e aí Deus falou assim comigo, você está colocando agora, tirou a esperança da casa, está colocando na vida de uma pessoa, de um casal, a sua esperança tem que estar em mim. E quando nós menos esperávamos, caiu no colo dele. Não tem muito tempo. Caiu, veio assim da sacola do céu. Eu quero te falar que é esse Deus que nós estamos falando esses dias. Que tem favor, mas essa forma de favor vai vir à maneira dele. Um dia eu vou contar para vocês essa história. Nós vamos continuar o jejum depois todas as segundas-feiras, mas eu não quero cortar o estudo. E eu vou contar para vocês especialmente esses 4 anos no deserto da nossa falência e quantos milagres Deus fez. Quantos milagres Deus fez, mas primeiro milagre foi dentro de nós. Foi dentro de nós. Nós vencemos a depressão. Meu marido ficou muito depressivo esse tempo. E depois foi eu e o meu filho mais velho. Mas um dia o meu filho chegou na cozinha daqui de casa e falou assim, mãe, todas as pessoas que têm dinheiro tem que passar o que nós estamos passando para ser o que nós nos tornamos, o que nós estamos nos tornando. E quando você ouve isso de um filho,
Quando você ouve isso de um filho, você olha para Deus e fala: tudo está valendo a pena. Quem ensinou o meu filho a ser responsável, a lidar com dinheiro, eu vou falar para vocês, eu falhei nisso, não foi eu. Não foi eu. Mas foi o próprio Deus, pela sua misericórdia. Hoje ele é responsável, hoje ele sabe administrar o dinheiro, hoje ele investe dinheiro. Hoje ele tem o trabalho, já contei para vocês o trabalho dele. E não foi isso que eu ensinei. Nós ensinamos a gastar demais, a ter tudo, a nunca falar não. Aí ele trabalhar 5 horinhas, 3 horinhas, fingir que tá trabalhando na loja final de semana, né? Fingir que tá trabalhando na empresa e a gente pagava aí, dava iPhone, dava não sei do que, e ele não trabalhava, era nada. Quem ensinou para ele isso foi o próprio Deus. Mas eu estou aqui para te falar que eu falhei, mas você não precisa de falhar. Ensina o seu filho a administrar o dinheiro. Ensina o seu filho que dinheiro tem valor, que não pode gastar com aquilo que não é pão. Nunca diga sim, 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 te dou, não. Filhos precisam de ouvir não. Isso é saudável. Isso é saudável. E eu vou contando para vocês nas segundas-feiras que nós vamos ter de jejum. Cada segunda-feira vai ser um tema diferente. Nós vamos começar a semana já jejuando para aquela semana. Eu vou contando um pouquinho da minha história, desse tempo de falência que nós passamos e o milagre que Deus fez. Como Deus está fazendo milagre aí na sua vida agora. Tem milagre em movimento, Ele está movendo. Ele está movendo. Está vindo em sua direção. Você não vai ter o ano que você teve ano passado, nem nos outros anos, mas Deus tem novidade para nós. Deus tem favor e está chegando aí. Definindo ousadia bíblica e coragem. Ousada como leoa. A palavra ousadia é do grego parrésia, é caracterizado por franqueza, expressão sem reservas, liberdade de expressão com franqueza, coragem, alegre e o oposto de covardia. Eu comecei a falar isso ontem. E fala que os covardes, eles não herdarão o reino dos céus. Para você entrar no céu, você precisa ter coragem. É preciso ter coragem para enfrentar a história, é preciso ter coragem para se posicionar e para se colocar diante do rei. Coragem. Porque senão você não vai entrar no céu. Porque senão você não vai ter o favor de Deus. Coragem. Ousadia é confiança em Deus. Quando você se torna perfeito no amor. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E quem canta, quem escreveu essa música, vive ela, que é a Ludmilla Ferber. Ela vive aquilo que ela escreveu. Ela lança fora o medo todos os dias. Nós temos aí um exemplo moderno, na modernidade, para a gente poder seguir. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo. Mas eu tenho em mim o verdadeiro amor que é Jesus. Você não pode amar sem Deus e você não pode ser ousado sem Deus. A ousadia, ela vem do próprio Deus. A ousadia e a coragem. Essa é uma parte essencial da unção que Esther tinha e da unção que está caindo sobre nós. Para você enfrentar uma serpente, é preciso você ter coragem. Você já viu que tem que pegar ela mas nós temos que enfrentar a serpente, sabia? Quando você é picado por uma cobra, é o próprio veneno da serpente que é a cura por seu corpo. Você tem que enfrentá-la para poder agarrar e tirar dela o veneno para ser sua cura. Você tem que ter coragem para fazer isso.
para enfrentar a cobra, a serpente. Esther não teria a ousadia de falar com o rei sobre seu povo se não tivesse orado e jejuado. Para você ter coragem, você tem que jejuar e você tem que orar. Por que que Jesus falou com os discípulos? Os discípulos tentaram expulsar o demônio. Mas aí Jesus chega e fala assim: com essa espécie de demônio, é só jejum e oração. E aí o discípulo pergunta: por que que nós não podemos expulsá-lo? Aí Jesus fala: se tiveres fé do tamanho de uma mostarda, você dirá a esse monte: move-te para lá, e ele se moverá e nada te será impossível. Mas você tem que jejuar e você tem que orar. E você tem que ter fé. Somente vive pela fé os que são corajosos, porque fé é aquilo que nós não vemos. É realmente dar um pulo no escuro. É um pulo no escuro. É ir para o desconhecido de olhos fechados. É você confiar totalmente. E só os corajosos fazem isso, porque a nossa tendência é a gente se proteger. A gente quer se proteger. A gente quer enxergar o que vem pela frente. Mas fé não é isso. Os corajosos é que têm fé. É que vivem pela fé. Somente os corajosos. Alguns de nós não se afastam ou agem em direção ao chamado de Deus porque estamos cheios de medo. Somos como o leão covarde. Já viu o leão covarde? Temos medo de perder a nossa reputação, temos medo de sermos rejeitadas. Quando nós olhamos em Apocalipse, você sabe, a gente enxerga que os covardes e os incrédulos estão todos no lago de fogo, condenados. Mas nós, nesses dias, nós não estamos trazendo condenação mais para nossa casa, com medo da nossa história, com medo de nos expor, com medo de ser rejeitadas. Não. Nós estamos nos levantando com a coragem bíblica para trazer resgate para a nossa história. Resgate, e através do seu resgate vai vir transformações, mudanças de decreto para sua vida, para sua família. Mãe, mulher de Deus, esse não é o futuro ordenado por Deus para você. O lago de fogo, de enxofre, viver uma vida medrosa. A palavra diz que os justos, eles são ousados como leão. Em Provérbios 28, no capítulo 1. Um estrondo sairá de Sião e virá daquela grande companhia de mulheres que corajosamente levarão as boas novas na terra por meio de seus dons, talentos, sabedoria e criatividade. Nesses dias, Deus está restaurando propósitos, ministérios que estavam mortos. Nós que estávamos em silêncio, nós vamos começar a falar. Nós que estávamos sendo amedrontados com medo da serpente, nós vamos nos levantar em coragem. Coragem para você olhar para o seu filho e para você começar a profetizar sobre a vida dele. Ele pode estar em qualquer condição, a sua filha pode estar em qualquer condição agora. Depressiva. Esses dias, no plantão de oração, nós vamos recomeçar o plantão de oração a partir do dia 12 de janeiro. O plantão de oração são as nossas líderes que ficam ali plantonistas e você envia o seu contato de WhatsApp e ela entra em contato com você para vocês orarem juntas, para você falar, para você pedir oração, para você desabafar, para você falar. Esse ano foi assim...
Foi algo sobrenatural o plantão de oração. E nós vamos continuar a partir do dia 12. E teve uma mãe que enviou para nós uma mensagem, um pedido de oração. Nós falamos com ela. Ela falou assim: o meu filho tem 16 anos, está sendo oprimido por Satanás. Ele não sai do quarto por causa dos jogos eletrônicos. Ela falou assim: ele não sai do quarto nem para fazer as necessidades fisiológicas. Ele faz xixi num potinho. Depressivo dentro do quarto escuro, fechado, faz as necessidades no pote. Mas nós oramos com ela e você vai ter coragem e ousadia para começar a profetizar, para que todo espírito de depressão, todo espírito de vício saia da sua casa. Você vai levantar em oração, vai começar a ungir as portas da sua casa, passar o sangue do Cordeiro nas portas da sua casa, nos umbrais das portas. Você vai começar a fazer isso e vai falar assim: olha, meu filho, você é um profeta nas nações. Ainda que você não vê, isso é viver por fé. É você profetizar aquilo que não existe, mas que vai acontecer. Quando você se levantar em ousadia, é você olhar para esse casamento todo destruído. Tem muitas me enviado mensagem, falado assim: mas o meu marido está com outro, mas eu sei que o meu marido foi embora. É você lutar pelo seu casamento, é você orar, você levantar e vai falar assim: não, eu não vou permitir que o divórcio entre na minha casa. Deus vai restaurar o meu casamento, meus sentimentos. Mulheres que não têm mais desejo pelos maridos, Deus vai restaurar os desejos, Deus vai restaurar o seu desejo, o seu amor, a sua aliança. Mulheres que estão cansadas da vida, cansadas da rotina. Peraí, Deus vai colocar amor, te levantar em ousadia e você vai ser uma videira frutífera à mesa da sua casa. Os seus filhos vão estar ao redor. Peraí, é muito difícil hoje em dia acontecer isso. Vai acontecer porque você tem se levantado. Esses dias na minha casa, faça um compromisso pelo menos uma vez. Se você puder, uma vez por dia, sente-se à mesa na sua casa com seus filhos. Na hora que você sentar, desliga todos os celulares. Desliga, nós vamos olhar no olho, nem que seja para a gente discutir, para a gente brigar, porque quando chega aqui, não vamos romantizar esse momento na mesa, não. Nós podemos arrumar a mesa muito linda, mas peraí, somos diferentes. Eu quero falar isso aqui. Somos diferentes. Eu sou muito assim, né? Vocês estão me conhecendo um pouco mais esses dias. Eu tenho exposto aqui porque eu sei que é isso que acontece em muitos lares. Mas o que eu quero que você pega mesmo da minha pessoa é que eu não desisto. Eu não desisto. Isso vai acontecer na sua casa, mas eu faço de novo. Aqui em casa eu tenho vários temperamentos, várias pessoas. Eu tenho que eu já falei com vocês, eu não sou fácil. Eu tenho meu marido, tem um temperamento forte. Eu tenho meu filho de 22 anos, que quando eles vão crescendo, eles têm as suas próprias opiniões. As opiniões são totalmente diferentes das nossas, às vezes. E às vezes dá conflito entre o pai e filho. E às vezes a gente senta numa mesa e tem o meu filho de 12 anos. Então às vezes a gente senta numa mesa. Quantas vezes a gente senta e começa a discussão, e um levanta e um vai para dentro do quarto. A mesa tá lá toda linda, toda posta, mas acontece essas coisas. Eu quero te falar que isso acontece. O que você não pode fazer é desistir. Aqui em casa, quantas vezes nós levantamos? Olha, uma vez por semana nós vamos sentar, nós vamos orar. Aí quando a gente chega, um filho não acorda na hora, o outro, aí eu fico nervosa. Isso acontece. Deixa eu te falar, isso é uma família. Outro dia o meu filho falou assim, aí teve um dia que eu fiquei tão nervosa e eu chorei porque os dois começaram a discutir na mesa. Aí eu chorei tanto, falei assim: nossa, gente, o que eu luto tanto às vezes não acontece aqui em casa. Aí meu filho olhou pra mim e falou: mãe, nós somos uma família saudável. Isso aqui é uma família vive. E aí ele falou assim: mãe, o que importa é que no outro dia a gente pede perdão e a gente tá lá sentado de novo. Aí eu olhei e falei: gente, é verdade, né? É verdade. Somos uma família normal, uma família saudável que discute. Então eu arrumo a mesa, nem que seja ali para ter uma discussão. Aí eu falo assim: desliga o celular.
Saudável, coisas saudáveis, coisa que acontece. O que você não pode deixar é você desistir. Eu levantava da mesa, ficava 3 dias chorando e falava assim, nossa, queria tanto ter uma família perfeita, né? Tem tanta gente que coloquei na internet, que senta, que arruma a mesa, que fica os filhos, que fica a família. Peraí, o que nós não podemos é desistir. Arruma sua mesa sim, não deu certo, cada um foi pro seu quarto, cada um tá discutindo. Seja aquela, a pacificadora. Aí hoje em dia, gente, e quando eu me posicionei assim, foi muito menos agora. Ontem eu falei, olha, minha mãe tá lá no hospital esperando a cirurgia. Eu fui lá no hospital, aí eu falei pros meninos assim, meu filho chorou, o mais novo, ele é apaixonado com a avó. E eu expliquei pra ele a situação da avó. Falei, filha, é essa situação. Ele falou assim, mãe, me fala, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, expliquei, falei assim, filha, é isso, a vida é assim. E aí ele tava choroso. Aí eu peguei e falei assim, olha, vamos sair todo mundo, vamos num restaurante diferente. Hoje juntei todo mundo, pra juntar todo mundo, e juntei. E falei assim, vamos pra gente ir, pra gente ter ali um momento. Isso eu tô ensinando meu filho que nas situações mais difíceis, a gente tem que ter uma atitude de fé. E fomos ali, tivemos um bom momento. E as discussões foi ficando cada vez menores. Por quê? Aí eu vou lá, sou pacificadora. E é normal se o seu esposo tem nessas divergências com o filho, mas ele tá se tornando homem. E às vezes o marido, né, o pai, ele vê que ele tá perdendo aquela autoridade que tinha sobre ele antes. Isso é normal, isso acontece. Seja você uma agente da paz, que traga paz e que promove esses momentos. O relacionamento, ele traz isso mesmo, quando a gente está relacionando, por que a gente tem que ir na igreja local? Não fique só assistindo pela internet, nós temos que ir, porque é ali na igreja local que nós somos trabalhados, são nos relacionamentos que nós somos trabalhados e refinados. Nos relacionamentos, enquanto estamos nos relacionando. Convicção de corajosa. Coragem é a força da mente para seguir em frente apesar do perigo. É isso que eu falei. Não deu ali aquele almoço, não? Faz outro de novo. Faz outra vez. Apesar do perigo que a gente corre, a gente se levantar. Eu, no início do Ministério Mães que Oram, depois eu vou falar muito sobre a agenda de Lúcifer, eu estou escrevendo o livro, eu quero que vocês orem para falar do início, como tudo começou. E eu tinha muito medo de ter o ministério. Quando eu comecei a estudar a agenda de Lúcifer, eu tinha medo de ministério de iniciação. Eu sempre fui cristã, mas eu falava assim, nossa, eu vou ter retaliação do inimigo com os meus filhos. Eu pensava nisso. Eu vou ter retaliação do inimigo com os meus filhos. Porque eu sou no Ministério de Mães, aí eu ficava com medo, sabe? Mas aqui, é por isso que o inimigo coloca medo no nosso coração. Por isso que esse ano eu vou falar muito sobre a agenda de Lúcifer, e esse livro vai sair em nome de Jesus. Estejam orando por nós e por mim. A coragem não nega o perigo iminente, nega a autoridade do perigo sobre sua vida. Coragem e ousadia às vezes são usadas de forma intercambial. Aqui está o significado composto de coragem. Optar por agir diante do perigo, tenha isso em mente. Eu vou agir mesmo que o perigo exista. Eu vou ir mesmo com medo. Eu vou fazer mesmo com medo. Seja ousada. Olha, teve uma vez, eu não gostava de expor, mas lá atrás, quando eu estava começando com Mães que Oram, o Mães que Oram surgiu na escola do meu filho, né? A escola americana de Belo Horizonte. Naquela época eu tinha muito dinheiro, a escola era caríssima, então só tava a High Society lá na escola. E eu estudei aqui, então eu tenho o português e o inglês,
né? Eu estudei aqui muitos anos, na verdade eu sou americana, casada com um brasileiro, e depois eu fiquei no Brasil, minha primeira língua é português, e eu vim pra cá com 16 anos, então fiz escola e tal aqui, então eu fiquei com a língua quebrada, sabe? O português e o inglês, eu fiquei assim, então eu sei as duas pra escrever, pra falar e tudo. E na época que eu estava começando, eu fiz um blog, né? Aí teve uma pessoa da High Society, eu já tinha escrito umas 50 postagens do blog. Aí teve uma pessoa que ela pegou e falou assim, tinha o nome dela, né, lá no blog, porque a gente era um grupo, aí ela chegou e falou assim comigo, eu tô te chamando aqui pra poder falar com você que você teve um erro de português lá no blog, eu escrevi boa drasta. É um negócio assim, era uma palavra que não existe assim em português, mas porque eu escrevi a respeito de uma madrasta, falando sobre a função da madrasta na vida daquela pessoa quando ela adquire o segundo casamento, e eu entrevistei uma madrasta de Deus que levou aquilo como missão, e então eu coloquei ao contrário, coloquei assim, boa dastra, só que era boa drasta. Era um negócio assim, uma coisa tão ridícula, gente, mas tão ridícula. Aí ela chegou e falou assim comigo, então, assim, eu fico com vergonha, sabe? Porque meu nome tá lá e teve um erro de português. Aí eu olhei e falei assim, é só esse erro que você achou? Eu falei, nossa, então eu tô muito feliz, porque já tem mais de 50 postagens, mas aquilo me impediu de escrever durante muito tempo. Muito tempo aquilo me impediu de escrever. Eu ia escrever, gente, eu fiquei fiquei neurótica com isso. Eu começava a olhar no negócio, aí me dava tanto trabalho, porque aí eu olhava a tradução, eu olhava no negócio, eu olhava dicionário, sabe? Porque eu queria aquela perfeição, aquela coisa, e é que essa palavra nunca saiu da minha cabeça. Me impediu tanto tempo. São coisas bobas que o inimigo usa para poder te impedir. Depois, um dia, eu tive coragem para me desvincular desse grupo e seguir o Mães que Oram. De uma maneira real, acessível a todos, porque Jesus é acessível a todos. Esses dias eu tô contando muito da minha história, né? Mas são coisas pequenas que eu falo assim, o inimigo usa coisas bobas para poder te parar. Bobas, tão bobas, mas é preciso ter coragem. Eu lembro direitinho o dia que eu enfrentei esse grupo. Eu precisei de ter muita coragem, muita coragem. Mas eu fui lá e o Senhor esteve comigo. E hoje o Mães que Oram é o que é, porque eu me posicionei. Eu vou te falar, não foi fácil. Não é fácil você se posicionar perante de pessoas que têm, né, mais condição, perante pessoa, mas eu quero falar, você coloca a sua reputação em jogo, vale a pena. Por Deus, por Jesus. Então, a coragem é optar por agir nas situações que você está desconfortável. É seguir as convicções do seu coração. Quantas vezes eu segui as convicções do meu coração? Mas o seu coração tem que estar alinhado ao coração de Deus. É perseverar diante das adversidades. É perseverar quando há uma discussão, mas você perseverar, você vai arrumar a mesa todos os dias e você vai colocar sua família ali. É você determinar um dia de culto na sua casa e você está ali, nem que seja sozinha. Mas eu vou te falar, a sua família depois um dia, ela vai fazer com você, ela vai te seguir. Se eles verem perseverança em você. A fim de perseverar em uma tarefa, uma pessoa deve ser capaz de suprir o desejo de desistir. Suprimir o desejo de desistir. Nós estamos esses dias espremendo o desejo de desistir. Para essa pessoa que tem buscado a ser corajosa, o propósito de Deus se torna preeminente e vital.
Você quer defender a justiça, enfrentar o sofrimento com dignidade e fé, deixando de lado o que é confortável. Corajosamente, como Esther fez. Esther, ela formulou o seu plano, mesmo que isso significasse morrer no esforço. É essa unção de Esther que está vindo sobre nós esses dias. É essa unção de Esther que está vindo sobre nós de uma forma pesada esses dias. Você tem sentido aí? Eu tenho sentido aqui esses sonhos, é essa forma pesada que Deus está fazendo vir essa unção de Esther sobre as nossas vidas. É essa unção, tantas pessoas, tantas mães me enviando relatos, histórias. Igual eu falei, esses dias eu tô com a minha mãe hospitalizada, eu não tô podendo responder todo mundo, mas eu tenho lido. Pode continuar enviando, porque nós vamos colocar depois esses testemunhos. É necessário você testemunhar, é preciso coragem para você falar da sua história. Esther conquistou o respeito e os ouvidos do seu marido. Você vai conquistar esses dias o respeito das pessoas do seu marido. É interessante, é muito interessante que esses dias, né, eu falei para você sobre lá, mães que oram lá atrás. Aí teve uma pessoa que me procurou esses dias e falou assim, eu tenho participado do jejum e da oração esses dias. E pessoas que faziam parte desse grupo lá atrás, que é muita minha amiga, tem chegado até essas pessoas, que eu já perdoei, já deixei para trás, mas tem chegado até essas pessoas, o que a ousadia e a coragem faz. Quando Deus é com você, Ele te levanta. Ainda que homens não vejam nada em você, Deus viu. Deus viu. E o que Deus viu em mim? Uma história quebrada, sabe? Quebrada. E era nessa época que eu estava perdendo tudo. Perdendo dinheiro, sabe? Então, eu me sentia menos do que todos. Porque eu não tinha mais aquela condição e eu falava, errada tô eu mesmo. Uai, tô perdendo tudo. Mas não é. É necessário você morrer para suas vontades. Deus usa o quebrado. Deus usa o improvável. É o improvável que Deus usa. Deus não é do jeito que nós imaginamos que Ele é. Não. Nossa mente é muito pequena para caber a grandeza desse Deus tão grande, tão grande. Esther teve alguns medos e desculpas para enfrentar durante o seu jejum de 3 dias. Tem muitas desculpas que nós fazemos para tantos posicionamentos da nossa vida. Quais são as suas desculpas? Quais são os seus medos? Para o profeta Jeremias, ele reivindicou, Deus estabeleceu que você ande como uma rainha no reino de Deus, escrevendo e reescrevendo decretos que fazem com que seu reino se expanda. Você está escrevendo decretos esses dias. Você está mudando decretos de morte para a vida, de maldição para a bênção. E uma atitude sua, um posicionamento muda o seu destino, o destino dos seus filhos, da sua família e de muitas pessoas que vão receber de você, da sua história quebrada. E eu vou te falar, Deus não usa história bonitinha não, viu? Deus usa falência, Deus usa divórcio, Deus usa depressão, Deus usa ansiedade. Aí todo mundo pergunta assim, nossa, por que crente tem naqueles testemunhos e fala assim, nossa, antes eu era isso, eu era aquilo e agora eu sou isso. Por quê? Porque Deus transforma mesmo. Porque o sujo, ele vai se sujar mais ainda. Mas aquele que está limpo,
Aquele que saiu daquilo, ele que tem o testemunho para contar. Por isso, é simplesmente assim. Por que um cristão ele tem um testemunho forte? Tudo ele é ex, né? É, porque ele não é mais. E isso é poderoso. Ele era viciado e não é mais. Né? Ela era sensual e não é mais. Então é ex. Porque Jesus entra, transforma a história. Por isso que os testemunhos. Então Deus usa, é o quebrado. Deus usa é aquele que ninguém dava nada. Nossa, é aquele que não tem nada. Sabe, Deus usa o falido para poder que a história dele seja de superação, mas não é superação nem é a palavra, seja uma história de fé, porque esses 4 anos meu foi muita fé. Eu falei, meu Deus, quanta humilhação, quanta coisa. E aqui, hoje em dia eu falo assim, Deus, eu não quero o que eu tinha, eu não quero a posição que eu tinha, eu não quero nada que eu quero tudo novo, Deus, tudo novo, tudo novo. Eu só tô usando aqui, ó, esse aqui é a joia, eu posso continuar tendo, né? Mas eu quero tudo novo, tudo novo. Eu quero trazer como aprendizado. Eu fui uma pessoa mais humana. Fui uma pessoa mais que me identifiquei mais com os problemas das pessoas. Hoje eu sei. É o que Paulo falou. Hoje eu sei. Eu sei o que é sentir falta. Eu sei o que é estar na abundância. E teve um dia que eu fui numa igreja. Eu fui convidada para ir numa igreja, numa cidade, gente, perto de Espera Feliz. Eu fui fazer um seminário pelo Mães que Oram em Espera Feliz. Depois eu fui numa cidade que se chama Manhuaçu, uma igreja pequenininha, uma cidade pequena. E eu fui lá naquela cidade e na hora que eu estava ministrando, quando chegou no final da ministração, aí eu pensei assim, falei, gente, onde que eu estou agora? Como que a minha vida mudou completamente? Aí nisso chegou uma pastora, foi orar por mim e ela falando assim, enquanto você falava, vinha joias dentro de você. Saía como joias. Aí eu pensei, sabe? Aí ela falou assim, e você distribuía essas joias para as pessoas. Aí eu falei assim, Deus, eu já tive em lugar com tanto ouro, com tanta coisa, com tantas joias, com tanta coisa, mas o ouro do Senhor está aqui. Nem eu fazer isso que eu estou fazendo, ministrando para um grupo de mulheres. Vocês estão entendendo? Deus usa tudo da sua história para você saber o que é joia. Hoje eu sei o que é joia de verdade. Onde que está o valor das coisas? Eu comprava para os meus filhos, eram sacolas e sacolas de roupa, eles perdiam tudo de uma vez. Aí quando eu via o meu filho faltando, sabe, a sopa ficando tudo pequena, aquelas sopas que eu comprava de sacolas, perdendo tudo de uma vez. Hoje em dia a gente faz daquele momento, eu vou comprar uma roupa necessária, vou comprar uma roupa que ele vai usar no momento. Joia é você saber administrar aquilo que Deus te deu. Você é mordomo, isso é joia. Aquela mulher de Provérbios 31, ela sabia administrar, ela sabia ganhar e ela sabia administrar. Isso é sabedoria, isso é joia. Joia é o que sai de você para os outros. Vamos orar agora e fazer as declarações para você se levantar em ousadia e coragem. Vamos lá. Vamos lá? Você tem sentido essa coragem, essa unção de Esther entrar na sua vida, submergir, como ela submergiu naquele óleo de mirra, que você possa submergir mesmo na unção de Esther, que foi de ousadia, de coragem, para você enfrentar a serpente que está tentando picar o seu filho, que está tentando picar sua família, jogar o veneno no seu filho, jogar veneno na sua família, jogar veneno na sua história. Levante com ousadia e coragem. Você vai pegar o pescoço dela e você vai tirar dela todo o veneno, com aprendizado para ser cura para a sua vida.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esses dias está acontecendo. O sobrenatural está em movimento. Ousadia e coragem, você precisa, você vai receber. Eu declaro que eu sou uma mulher de Deus, destemida e ousada. Eu declaro que eu vou responder ao chamado para ser um instrumento de mudança dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, no meu casamento e na terra. Eu responderei com ousadia e coragem nas crises, nos momentos difíceis. Eu declaro que vou proclamar o evangelho com ousadia e com coragem. Eu declaro que defenderei a verdade com ousadia e coragem na crise moral que o mundo está vivendo. Eu declaro que não serei amordaçada pelas leis vigentes do país e dos homens. Eu abrirei bem a minha boca e declaro que o Senhor a encherá. Eu declaro que eu tenho um coração disposto para cumprir as minhas tarefas. Eu declaro que eu tenho a sua perspectiva de que eu possa ser a sua porta-voz na terra. Eu declaro que estou me levantando contra a injustiça, contra o pecado e contra a mentira. Eu declaro que eu sou a justiça de Deus e sou ousada como uma leoa. Eu declaro que não tenho medo diante do perigo. Eu declaro que eu vou pegar a sua palavra. Eu declaro que eu irei aonde quer que o Senhor me mande. E obedecerei aos teus mandamentos. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora que por toda a ameaça do inimigo, que o Senhor nos conceda ousadia e coragem, para que nós possamos, Senhor, decretar a verdade do Senhor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Senhor, nós desejamos pregar a Tua palavra com milagres, com sinais e com maravilhas. Senhor, estenda a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, capacita-nos com as palavras certas na hora certa. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa confiança está totalmente no Senhor. Senhor, dá-nos coragem para enfrentar com amor as crises da vida, os problemas da vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê ousadia e coragem, nos batiza agora com ousadia e coragem, a mesma ousadia, coragem e unção que esteve sobre Esther. Nós declaramos, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, pedimos agora que o Senhor derrame sobre nós ousadia, coragem para limpar, Senhor Deus, tanta sujeira das nossas vidas, com lembranças ruins, com lembranças passadas, com dores, com amarguras. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, coloque em nós agora, vire os nossos olhos, Senhor Deus, para frente, para o Senhor, que é o consumador da nossa fé. Endireita os nossos passos, as nossas veredas, Senhor. Em nome de Jesus, e que no vale da sombra da morte, Senhor Deus, nós possamos enxergar a Tua luz.
nós possamos ter certeza da tua luz. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço cura física, cura emocional, cura, Senhor, nas emoções, cura na mente, cura no físico. Há famílias doentes, cura nos relacionamentos, eu te peço agora. Que nós possamos ter coragem para perdoar, coragem, Senhor Deus, para vivermos o ministério da reconciliação, porque é esse ministério, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. Coragem, Pai, para falar a tua palavra, coragem para ser um agente de cura na terra, para ser um agente de cura na terra, coragem, Senhor Deus, para enviar os nossos filhos como flechas para o alvo certo. Vem agora, Espírito Santo, e dirija as nossas mãos para que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, colocar os nossos filhos como flechas na posição correta, para que nós não possamos desistir da nossa família. É preciso ter coragem para ir na contramão do mundo. E nós queremos ir, Senhor, nós queremos ir, Pai, para enfrentar, Senhor Deus, aquilo que vem contra nós. Nós queremos coragem, nós nos levantamos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Passei um pouquinho do tempo hoje, mas eu precisava de terminar esse capítulo de ousadia e coragem. Para amanhã a gente entrar em outro assunto e está faltando apenas poucos dias, mas eu tenho certeza que será o fim de um começo, daquilo que Deus está marcando na sua história. Todo medo foi lançado fora. Em nome de Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Ensina-nos a não temer. Vamos escutar essa música hoje? O verdadeiro amor lança fora todo medo. A pessoa que escreveu essa música, ela vive isso de uma maneira muito real, que é a Ludmila Febre. E nós vamos viver assim, o verdadeiro amor dentro de nós, vamos lançar todo medo. Então, se você teve um sonho, sonhou com cobra, sonhou com rato, teve sonhos, esses sonhos que vocês estão tendo esses dias, eles são proféticos. Levanta na noite e começa a orar. Não vai dormir de volta, não. Fala assim, em nome de Jesus, eu me levanto em coragem, eu me levanto em ousadia, eu pego a serpente, tiro dela o veneno para ser a minha cura. E eu já tenho aquele que pisou a cabeça da serpente de uma vez por todas. Ele mora dentro de você. Amém? Até amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos dar continuidade nesse estudo maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus está falando com você como Ele tem falado comigo. Continue orando pela minha mãe. Ela vai passar pela cirurgia na segunda-feira. Então, que Deus possa usar os médicos. Eu preciso da oração de vocês. Orem por nós, em nome de Jesus. Amém? Beijos para vocês, Deus abençoe.